Seja muito bem-vindo, queridos, ao quadro Momento de Sabedoria no canal Sermão Animado, todas as quintas-feiras, às 18h57, sem falhar uma quinta-feira. Já estamos aqui há mais de 2 meses, trazendo vídeos que trazem sabedoria do alto, que abençoa a sua vida, que abençoa a sua família. Quero agradecer você, ouvinte, por permitir eu entrar na sua casa através desse vídeo. Então, eu convido você a chamar a sua família, chamar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, para compartilhar deste momento de sabedoria. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema a qual os ouvintes solicitaram bastante esse tema, alguns amigos também solicitaram, e eu vou falar aqui sobre a ansiedade. O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Bem, sabemos que a ansiedade ela é a doença considerada a doença do século. Mas o engraçado é que o apóstolo Paulo, ele já falava sobre a ansiedade há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já falava sobre ansiedade. Então, o que nos leva a acreditar que a ansiedade, ela acompanha a raça humana desde que nós nos separamos de Deus lá no Jardim do Éden, quando os nossos corações, que eram voltados totalmente a Deus, pois agora já não é mais, o nosso coração já não é voltado 100% a Deus, porque hoje nós temos preocupações, temos angústias, os nossos corações estão sendo bombardeados todos os dias com notícias que abalam o nosso emocional. E desde quando nós fomos separados de Deus, lá no Jardim do Éden, esta ansiedade ela nos acompanha. E não é à toa que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos fala sobre como lidar com a ansiedade. A Bíblia nos traz traços sobre a ansiedade de Gênesis a Apocalipse. São diversas as passagens que falam sobre este assunto. E pesquisas mostram que a cada 10 brasileiros, 4 sofrem de ansiedade. Ou seja, cerca de 30% da população mundial, ela sofre de ansiedade. Então esse vídeo ele pode ser para você. E se por acaso você não sofre de ansiedade, ou você não está vivendo um momento de ansiedade, compartilhe esse vídeo, porque você pode estar ajudando outras pessoas a eliminar isso da sua vida, a tratar isso sobre a sua vida através de um princípio bíblico. E o que eu entendo sobre a ansiedade? A ansiedade é o inverso da depressão. Enquanto a depressão é quando nós olhamos para trás, olhamos para o passado, a ansiedade é quando nós voltamos os nossos olhos para o futuro. Nós queremos viver, de acordo com o futuro, coisas que ainda não aconteceu. Então o seu coração ele fica o quê? Ansioso. Esta palavra também é para mim, porque eu por muitas vezes me coloco nessa posição de ansiedade, mas também essa palavra pode ser para você que sofre deste problema, sofre desta causa de ansiedade. Muitos buscam o tratamento para a ansiedade através de medicamentos, através de terapias. Isso é muito lícito, sim, isso convém, sim, mas antes de nós buscarmos ajuda médica, Paulo ele nos ensina algo extraordinário. Paulo ele nos ensina 3 atitudes para viver uma vida sem ansiedade. Eu quero fazer questão de ler com você. Se encontra lá em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Versículo número 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Somente até aqui. Olha que interessante. Eu quero contextualizar você, para te mostrar o momento que foi escrito estes versículos. No momento que foi escrito estas palavras a qual eu li para você. Repare que quem escreveu este texto foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma quando ele escreveu esta passagem, por declarar simplesmente que Jesus Cristo era o único Senhor. O povo de Roma, eles declaravam que o imperador, ele era um Senhor. E Paulo declarando que Jesus Cristo era o único Senhor, não imperador, era uma afronta para o império. Todos deviam ali adorar o imperador. As imagens do imperador estavam ali espalhadas por toda Roma. Porém Paulo, assim como muitos cristãos, sabia que existia somente um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele foi preso. Paulo ele foi acusado de trair o império. Então ele estava ali aguardando o seu julgamento, preso, passando frio, passando fome. Paulo estava nesta situação. Paulo ele tinha todos os motivos para viver uma vida de ansiedade, de ter uma vida de ansiedade, mas Paulo ele escreve estas palavras. Ele tinha a moral para ter ansiedade, porque ele estava preso. Ele sabia que seu julgamento seria a morte. E não é à toa que ele foi decapitado na Via Ápia no ano de 65 depois de Cristo. Ele foi decapitado. Paulo tinha todos os motivos para viver uma vida de ansiedade, mas ele nos ensina como viver uma vida sem ansiedade, mesmo preso em um calabouço, frio, com fome e com a sua sentença declarada que era a morte. Repare que no versículo de número 6, Paulo lhe fala sobre a ansiedade. E ele fala que uma pessoa ansiosa, ela está ali dividida. Porque a palavra ansiedade no grego significa dividido. Ou seja, uma pessoa que é ansiosa, ela está com o seu coração totalmente dividida. Por isso que a sua cabeça não para. É por isso que você deita a sua cabeça no travesseiro para dormir e os pensamentos começam a embolar na sua cabeça e você começa a pensar no futuro. Você não consegue deitar e descansar, porque você está dividido. A sua vida está dividida, o seu coração, a sua mente está dividida. É por isso que você não dorme. Aí as coisas começam a afetar o seu trabalho, começam a afetar o seu relacionamento. Você fica irritado facilmente. Isso são sinais de ansiedade. Mas olha que interessante, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo nos dá uma ordem. Ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo seja vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Sabe o que Paulo está dizendo? Que independente da situação que você está vivendo hoje, se você perdeu o emprego, se seu casamento está em momentos ruins, se você tem algum problema familiar, se você tem alguém doente no meio da sua família, Paulo nos dá uma ordem: não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando Paulo fala coisa alguma, é exatamente coisa nenhuma. Você deve trazer ansiedade para o seu coração, porque essa afirmação, ou seja, nada devemos ficar ansiosos. Por nada, absolutamente nada, nós devemos ficar ansiosos. E quando Paulo nos dá uma ordem, isso se torna um mandamento de Deus. Ou seja, se você está vivendo uma vida de ansiedade, você está desobedecendo a Deus, porque você está mostrando que você não confia em Deus. Que você não confia, você não deposita o seu coração totalmente em Deus. Toda ansiedade, ela causa uma certa inquietude em nosso coração, mostrando que nós não confiamos em Deus. E a Bíblia, ela vai nos ensinar que nós devemos tratar sim a ansiedade como um problema espiritual. Agora eu quero chamar a sua atenção para cá, pois existe um importante ensinamento aqui. Sendo a ansiedade em sua raiz um problema espiritual,
automaticamente afetará o seu emocional e também o seu físico. Se você tem dúvida disso, eu convido você a assistir um vídeo aqui no nosso canal, chama Tricotomia do Homem. Eu vou deixar o link neste vídeo para que você possa assistir e tirar suas dúvidas, como o espiritual, o emocional, o físico, eles estão totalmente interligados. E Paulo nos ensina aqui 3 atitudes para você não viver uma vida de ansiedade. A primeira atitude que Paulo nos ensina é através da oração. Ele diz assim: antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Através do quê? De oração. E através de súplica com ações de graças. Olha que Paulo está dizendo que as nossas limitações nós temos que contar para Deus. Os nossos medos nós temos que contar para Deus. A única forma de comunicação mais simples entre Deus e os homens é através da oração. A súplica é uma oração mais intensa. É uma oração que você entrega totalmente a sua vida, a sua mente, o seu coração perante o Senhor. Onde não tem mais escapatória, então você entra com súplicas ao Senhor. Então, o que a Bíblia nos ensina para você não viver uma vida de ansiedade? Você tem que antes fazer que tudo na sua vida seja conhecida perante Deus, através de orações e súplicas. Apresente perante o Senhor os seus medos. Apresente perante o Senhor as suas limitações, os seus sonhos, os seus problemas. Apresente perante o Senhor através das orações e súplicas. E você vai ver que você vai começar a eliminar a ansiedade do seu coração. E ele prossegue: e com ações de graças. O que são ações de graças? Ações de graças são atitudes que você tem de gratidão, lembrando do que Deus já fez por você, daquilo que você já passou. Quando você olha para trás, você vê as dificuldades que você passou e você venceu. Que por sinal, quando você entende, quando você tem esse coração grato, com ações de graças você oferece para Deus a sua gratidão para Ele. Você lembrar das maravilhas e das bênçãos que Deus ele forneceu para você, Ele entregou para você, isso nos ajuda em momentos de ansiedade. Porque você vai olhar para trás e vai ver que você passou por momentos difíceis e você venceu. E hoje esse momento que você está passando não é nada perto do que você já passou. E isso faz muito bem para a sua vida. Isso traz um bem e tirará com certeza a ansiedade do seu coração. Lembrar que Deus não te desamparou nos momentos difíceis. Olha que maravilhoso. E com certeza Ele não vai desamparar neste momento que você está passando. Deus ele conhece tudo que há dentro de você, mas Ele quer ouvir da sua boca. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele vai trazer o bálsamo sobre a sua vida. E Ele vai cumprir o versículo de número 7, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você oferece para o Senhor, apresenta para o Senhor em oração, em súplica, agradece o Senhor em ações de graças, lembra o que Deus já fez por você, a paz de Deus que excede todo entendimento sobrevém à sua vida. O que é a paz de Deus? Essa sensação de tranquilidade em seu coração. É quando as pessoas olham para você e falam: nossa, você está passando por isso, mas você está tranquilo, você está com seu semblante feliz. Isso é a paz de Deus. É a paz que excede todo entendimento externo. Ela guardará os vossos pensamentos e os vossos corações. É ocupar as nossas mentes com os pensamentos bons. Olha no versículo de número 8, eu faço questão de ler para você. Versículo de número 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que Paulo está nos ensinando? Que para você viver uma vida sem ansiedade, você tem que ocupar a sua mente com coisas boas. Você tem todos os motivos para ficar ansioso, mas se você ocupar a sua mente com coisas que são do alto, a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento humano guardará a sua vida, guardará a sua mente.
Mas se você ocupar a sua mente com coisas que não provêm de Deus, dúvidas, indagações, se você focar a sua mente naquilo que não é verdadeiro, naquilo que é mal, o seu coração vai ficar ansioso. Mas a Bíblia diz que se você focar a sua mente naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, tirar os seus olhos de noticiários, tirar os seus olhos daquilo que ameaça o seu emocional, com certeza a ansiedade vai cair por terra sobre a sua vida. Com certeza a ansiedade vai ser retirada do seu coração. Coloque pensamentos bons, pensamentos que são do alto. É isso que Paulo nos ensina. Se você fizer isso, vai se cumprir o versículo de número 9 sobre a sua vida. Olha que interessante. E a terceira atitude que Paulo nos ensina: a praticar aquilo que você aprender na palavra de Deus. Então tudo que você aprendeu hoje aqui você tem que praticar para você viver uma vida sem ansiedade. E aí se cumprirá sobre a sua vida o versículo de número 9. Olha que interessante. Olha o que diz assim no versículo de número 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. Você tem que praticar aquilo que você está ouvindo hoje através desse vídeo. E com certeza você não viverá uma vida mais de ansiedade. Você estará liberto dessa ansiedade. Porque olha o que acontece. O Deus da paz será convosco. Repare que não é mais a paz de Deus que estará convosco, mas o próprio Deus da paz estará convosco. Olha que maravilhoso. Se você orar, se você suplicar, se você entregar ações de graças para o Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento humano estará com você. Se você pensar naquilo que é bom, naquilo que é do alto, a paz de Deus estará com você. Mas se você praticar aquilo que você ouviu, olha que interessante, o Deus da paz estará com você. Não é mais a paz de Deus, mas o próprio Deus estará com você, guardando os seus pensamentos, guardando os seus caminhos, guardando o seu futuro, e você não viverá mais uma vida de ansiedade. Eu quero ressaltar aqui que Paulo tinha a moral de escrever essas palavras, pois ele tinha todos os motivos para estar ansioso, com o seu coração ansioso, porque ele estava preso, esperando o seu julgamento, e o seu julgamento era um julgamento de morte. E não é à toa que ele foi decapitado no ano 65 depois de Cristo, lá na Via Ápia, depois de declarar que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida. E não deixe que esse ensinamento venha morrer. Pratique, porque o Deus da paz estará com você. Deus abençoe grandemente. Todas as quintas-feiras, às 18h57, nós estamos aqui no quadro Momento de Sabedoria. Se inscreva no canal, deixe seu like para que o YouTube possa entender que este vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Deixe seus comentários aqui. Deus abençoe grandemente e até o próximo Sermão Animado.